Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de embriologia e hoje com o tema Quarta Semana de Desenvolvimento, parte 3. Como nós já vimos, a quarta semana trouxe uma semana repleta de desafios, pois os processos acontecem de forma simultânea, tanto os processos de formação de órgãos, como o processo de generação aí de tecidos, as localizações de tecidos também mudaram bastante. Essa quarta semana aí trouxe um desafio maior para que nós tenhamos esse processo de aprendizado e de juntar aí, né, esse conhecimento legal e bacana aí para a quarta semana. Hoje nós vamos trabalhar a nossa terceira parte da quarta semana, a última parte dessa quarta semana. Essa terceira parte dessa quarta semana, a semana light, certo? É uma parte light, onde a gente vai trabalhar poucos desenvolvimentos, porque a grande maioria a gente já viu, já sabe o que se refere. Nessa terceira parte, a gente vai apenas ver como é representado alguns tecidos e como, de fato, aconteceu aí o grande marco da quarta semana, que é o plegamento, que delimita aí, de fato, a quarta semana, porque é através do plegamento que acontece uma cascata de transformações que podemos analisar aí na quarta semana. Como podemos destacar no embrião de 21 dias, então, o embrião de 21 dias é o embrião da terceira semana, o tecido nervoso desse embrião de 21 dias era representado pelo surco neural. O surco neural já era uma evolução do que se chamava aí placa neural. Nisso aqui a gente pode ver nessa imagem essa evolução, onde podemos ver aqui representado, onde tenhamos aqui, é, na imagem A, podemos ver aqui a imagem aonde essa placa neural era formada, né, na parte superficial do ectodermo. Então, podemos destacar que o ectodermo é que dá início e dá origem ao tecido nervoso. Esse ectodermo ele está representado em cima da notocorda, pois é a notocorda que faz a indução para que esse tecido se diferencie e se transforma aí num tecido nervoso, que é indispensável, né, para o nosso embrião de quarta semana. Esse processo da A, B e C acontecem, né, na terceira semana, certo? Porém, a relevância só é mencionada aí na quarta semana, onde nós vamos ter aí, ó, a formação do tubo neural, inicia aí, né, na placa neural, onde podemos ver que a altura dessas células aqui ainda são iguais, ó, onde essas células aqui eram cúbicas, e com o processo de indução, né, da notocorda, que é essa estrutura, né, que nós já vimos como se formou, através do processo de invaginação lá na terceira semana, se tem de origem ectodérmica, mas no momento se encontra aí no mesoderma, né, intraembrionário. Então, essas células que estão aqui na cor verde foram induzidas pela notocorda e elas vão fazendo o seu processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento é quando essas células elas se tornam cilíndricas. Essas células cilíndricas vão se tornando aí esse processo aí de diferenciação, onde as células ao seu redor continuam cúbicas, porém as células da placa neural se torna cilíndrica. Então, nós já conseguimos ver essa diferença das células da placa neural e das células que estão ao seu redor. A imagem C1, ela mostra aí, né, o início desse surco neural, é quando essas células que antes tínhamos aqui, que eram apenas cilíndricas, mas estavam de forma plana, elas começam aí a se invaginar, né, por dentro aí do mesoderma intraembrionário. Então a gente consegue ver aí que ele começa a tornar um surco, né, como se fosse um canal. Esse canal tem como sobrenome surco neural. Esse surco neural é o segundo passo de desenvolvimento para a formação do que a gente vai ter a estrutura definitiva, que é o tubo neural. Esse surco neural, né, a gente consegue ver que a cada passo na imagem C1, ele vai se desenvolvendo, então ele vai se invaginando ainda mais para o mesoderma intraembrionário, então esse surco aí só tende a crescer. E observem também que esse tecido que está aqui em cima, ó,
entre o releve, né, o mais fundo, mais profundo aí desse surco neural e a parte do ectodermo, vai dar origem aí a uma estrutura que nós conhecemos bastante, já ouvi, né, nessas partes anteriores que foram faladas, que é a cresta neural. Essa cresta neural, ela dá origem a diversas estruturas, mas a mais relevante que eu preciso que vocês tenham em mente, sim ou sim, que é o sistema nervoso periférico, que vai dar origem aos os nossos nervos, né? Esses nervos que vão desde para os nossos órgãos, vão para os nossos músculos e vão de forma periférica, né? Porque nós sabemos que o nosso sistema é formado pelo sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e autônomo. O sistema autônomo a gente não vai ver estudar agora na primeira era, certo? Então a gente sabe aí que esse sistema nervoso periférico ele é formado aí pelas crestas neurais. E o sistema nervoso central é formado aí pelo tubo neural. Então, nada mais correto afirmar que o sistema nervoso ele tinha que ser originado de um tecido. E esse tecido é do ectodermo, aonde tem aí a formação desse tubo neural, ok? Podemos analisar na imagem D que esse tubo neural, né, ele já está no processo já de fechamento. Esse tubo neural, ele acontece o fechamento dele de forma uniforme, apenas na parte média. Então, na parte média aí desse tubo neural, ó, ele vai ter o fechamento aqui. E essa parte amarela que vocês podem perguntar de onde surgiu? Vou voltar aqui à imagem. A gente sabe que esse tecido que está aqui entra o azul, que é o ectodermo, né? Esse surco neural, ele vai como se fosse sobrar um pouco. Então, essa sobra de tecido, que era de origem do surco neural, ela vai dar origem às crestas neurais. Então, essas crestas neurais são originadas do surco neural, do releve, né? Aqui a gente pode dizer que é da parte superior dessa cresta neural, aonde vai se fechar, que é a parte média do tubo neural, e essa sobra, né, essa elevação aí desse tecido vai dar início aí ao esboço, né, das crestas neurais. Aí na imagem aqui já podemos ver o fechamento completo, né, desse tubo neural, aonde aconteceu apenas o fechamento médio desse tubo, certo? Esse tubo ele vai ter uma abertura cefálica e uma abertura caudal, aonde ele vai ter nome próprio que vão se chamar aí de neuroporo anterior e neuroporo posterior. O neuroporo anterior, que é da parte, né, cefálica, ele vai se fechar no dia 25 do processo de gestação aí dentro, né, da quarta semana, e o neuroporo posterior vai se fechar no dia 27, um dia antes, né, do fim, né, da quarta semana. Aqui já podemos analisar a estrutura já, ó, já tomando forma, né, definitiva. Aqui a gente poderia ver que ele estava um pouco junto do ectodermo, e aqui ele já vai se separando mais do ectodermo superficial, né, que já forma aí a pele desse embrião. Aqui já está os bolsos das crestas neurais. A gente sabe que essa cresta neurais, elas só vão ter a sua estrutura definitiva quando ela tem, ó, esses acurtamentos e formam como se fosse uma corrente, né? Vai formar aí as nossas crestas neurais, que vão dar aí diversas estruturas, mas a mais importante é o sistema nervoso periférico. A gente pode destacar aqui a estrutura, né? Desse tubo neural junto com essa cresta neural, aonde está aí posterior, né? Dorsal, a notocorda, e ventralmente, né? Ao ectoderma general, que é nessa etapa chamada de ectoderma superficial, que vai formar aí a pele embrionária. Aqui as crestas neurais e para vocês visualizarem, né? Só que, obviamente, de forma aqui que está muito pequenininho, né? É muito curto esse tubo neural médio, só que a gente sabe que esse tubo neural médio é maior, obviamente, porém, para conseguirmos visualizar de forma, tanto a abertura do neuroporo anterior como a posterior, ele é feito assim, de forma menor, para que a gente consiga visualizar, né? Como um todo, os autores colocaram dessa forma. Ao neuroporo anterior, como a gente já viu que ele vai se fechar aí no dia 25, e o neuroporo posterior aí se fecha no dia 27. Como nós já falamos, esse neuroporo, ele tanto o sistema nervoso como um todo, ele necessita de vitaminas para o processo de desenvolvimento, entre elas a vitamina B12 e a vitamina B9, que vai auxiliar aí nesse processo de
de fechamento desse tubo neural, que é indispensável aí para a formação do sistema nervoso. Podemos visualizar nessa imagem a formação das vesículas ópticas. As vesículas ópticas, elas vão se formar a nível do prosencéfalo, né, que é a estrutura mais cefálica do tubo neural. Sabemos que o tubo neural vai formar tanto as vesículas encefálicas, como o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo, e a sua continuação vai dar aí a médula espinhal. Nós podemos visualizar aí as criações dessa vesícula óptica, onde essa criação dessa vesícula óptica, ao seu desenvolvimento, vai se unir aí com as placôdeas cristalinas para formar aí todo o sistema, né, os olhos, todos os órgãos do aparato desse sistema visual, para formar aí a nossa visão, né? Sabemos que, mesmo após o nascimento, essa criança vai continuar a desenvolver o sistema ocular, como a questão de nervos, a retina, vai terminar aí seu processo de desenvolvimento. Então, essa imagem A, B e C mostra essa evolução gradativa, onde aqui a gente poderia ver, ó, que desde a formação do tubo neural, que isso aqui seria o surco, aí aqui as crestas, né? Aí vai se invaginando, invaginando, e esse processo desse tubo neural aí vai criar também as vesículas ópticas. É uma imagem, novamente, para a gente visualizar, onde, além das vesículas ópticas, vai formar também alguns esboços, né, das fossílias auditivas, que também vai ter relação, né, obviamente, com o sistema nervoso, e também formando aí o ectoderma general, que seria a pele, né, as vesículas auditivas que vão estar aqui cerca dele, a gente consegue visualizar de forma geral. Esse aqui já seria um corte a nível do robencéfalo, então já sabemos que não é um corte muito cefálico, é um corte mais abaixo, né, esse robencéfalo já está aí acima da médula, então a nível aí cervical um pouco mais para da parte cefálica. Das funções, das estruturas, do movimento que acontece na quarta semana, que vocês têm que saber, sim ou sim, é o plegamento. Esse plegamento nada mais é do que a forma, né, que esse embrião se torna de forma cilíndrica, onde ele, no início aí da quarta semana, ele ainda tinha forma plana, e ele acontece a esse plegamento, que é quando ele muda, né, de estrutura, onde ele tinha uma forma plana e se torna cilíndrico. O plegamento, ele acontece dois tipos de plegamento, que é o plegamento longitudinal e o plegamento transversal. Esse plegamento longitudinal, ele vai de acordo aí, ó, ele vai mover as estruturas, tanto cefálica quanto caudal. Então, esse seria o embrião de terceira semana, onde a gente consegue visualizar todas as estruturas que nós já trabalhamos. E agora a gente iria ver esse embrião sofrendo aí, né, o processo de plegamento longitudinal, onde ele iria ter esse acortamento, iria se transformar o embrião de forma cilíndrica. Esse plegamento, ele funciona, ó, como a gente pode ver a seta, com a entrada da parte cefálica e com a entrada também da parte caudal, onde a gente pode perceber que o cordão umbilical na terceira semana estava na parte caudal, e na quarta semana esse cordão umbilical, né, que vai se formar o cordão umbilical, vai estar aí na parte ventral. A gente também vai ver as estruturas, os anexos extraembrionários, que vão sofrer câmbios, né? Por exemplo, mudanças, como por exemplo aqui o saco vitelino. O saco vitelino se encontrava apenas na parte ventral, né, em contato aqui com o endodermo, e esse saco vitelino vai ter o seu acurtamento, onde vai uma porção para dentro, né, desse embrião, para formar aí o tubo central, que vai dar origem ao intestino primitivo, e aqui em cima, a cavidade amniótica, ela também estava revestindo apenas o ectodermo, e ela vai em contato e ela vai ficar mais ou menos assim, ó, dando a volta esse embrião. Então, esse embrião vai ter todas as suas estruturas revestidas pelo saco, pela cavidade amniótica. Sabemos também que todas as estruturas que essa cavidade amniótica ainda continuará revestindo será aí o ectodermo, porque o ectodermo forma a pele primitiva, né? A gente sabe que o mesodermo vai ter relação com a pele, mas é só na dermis, que é a pele mais intermédio, né? Sabemos que a pele é formada pelo epidermis, dermis e hipodermis.
Então, ele vai ter o contato principalmente aí com o ectodermo. Sabemos também que acontece a ruptura da membrana bucofaríngea. Essa ruptura vai permitir que esse líquido amniótico entre, né, dentro desse embrião e aconteça aí o processo de estimulação, né, dos rins. Podemos destacar na segunda semana, né, foi aí a criação da crista urogenital, e a crista urogenital formou aí o sistema urinário, o sistema genital, né, onde tinha ali as estruturas, né, o pronéfro, o metanéfro e o mesonéfro. Podemos ver nessa imagem que o plegamento já está em um processo mais avançado. A gente pode ver que o saco vitelino já sofre alterações aí, né? Onde já está entrando nessa cavidade, já está se acomodando, ó, já formou aqui, o que podemos ver que seria a cloaca, o intestino posterior, aqui ele já formou a laringe, ó, o intestino anterior, ele está dando início, né? Terminando aí o intestino anterior, o intestino posterior, e depois, com o fechamento total, vai ter aí o intestino médio. Podemos ver aí, já está um pouco mais avançado, já contamos com a presença do celoma umbilical, o celoma que comunica, né? O celoma intraembrionário do celoma extraembrionário. Esse saco vitelino, ó, já tem a estrutura aí do conduto vitelino que vai ligar o intestino médio, né? E esse conduto central que se formou, que é o conduto, né? Que formava inicialmente o intestino primitivo, com o saco vitelino. E também, tudo que nós já vimos até agora se refere ao plegamento longitudinal. Esse plegamento longitudinal, ele vai trabalhar desde a parte cefálica à caudal. Agora nós vamos ver o plegamento transversal. Esse plegamento transversal, ele vai acontecer eh, no meio do embrião, né, como a gente pode ver, é um plegamento que ele vai unir as suas paredes, aonde não seria apenas na parte cefálica e caudal, mas como um todo, onde a gente vai analisar esse plegamento transversal de forma como ele acontece. Esse plegamento transversal, a gente está vendo numa imagem realmente transversal, então a gente pode ver que os bordes, eles se encontram, né? Esses bordes da cavidade amniótica, eles vão se encontrar, porque se esse embrião funcionasse, né, se ele fizesse esse plegamento só na parte, no plegamento longitudinal, é como se ele se tornasse apenas um tubo, onde esse tubo não teria fechamento, né? Obviamente teria um tubo aberto. Então, para que esse embrião torne essa forma, a estrutura cilíndrica fechada, porque a gente sabe que apenas a parte do embrião que vai ter contato com a cavidade amniótica é na boca, né, que é da membrana bucofaríngea, foi rompida. Porém, a membrana cloacal permanece intacta e esse embrião não tem contato, né, porque essa membrana ainda continua, ok? A gente pode destacar ó, que ele também passa pelos mesmos processos, e é nesse processo, nesse ligamento transversal, que a gente consegue ver aí, ó, definitivamente, o processo aí de criação das crestas urogenitais. A gente viu que as crestas têm de origem dos gononefrotomos, essas crestas vão se separar, né, em crestas urinária e crestas genitais, que vão dar aí todo o nosso aparato reprodutor e também parte do urinário. Podemos ver que esse embrião, num corte transversal, já se uniu por completo. A gente viu também que ele forma o intestino primitivo. Se fosse num corte mais cefálico, iríamos analisar, né, as capas do coração, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, que está revestido pelo pericárdio visceral, e teríamos também o pericárdio parietal, que entre eles vai se criar, né, esse líquido pericárdico. Podemos analisar também numa estrutura, uma visão transversal, né, onde a gente iria ver essas mudanças das estruturas, principalmente no mesoderma intraembrionário, que sabemos que o mesoderma intraembrionário está repleto de estruturas que nós já estudamos na terceira semana, como a placa neural, o somitômero, as somitas, a notocorda, mesoderma lateral. A gente pode ver também que acontece em função do plegamento, acontece a união
do tubo cardíaco, onde esse tubo cardíaco se torna mais próximo um do outro, até a medida que esse tubo se une e forma apenas um tubo cardíaco, vai dar aí, né, continuidade ao nosso coração, e esse coração vai se desenvolvendo como a gente já estudou na segunda parte. E, obviamente, ele vai formar aí, né, tudo que é o nosso tubo intestino primitivo, e esse intestino primitivo vai ser dividido em 5 partes, como nós já vimos. Tudo isso vai formar aí parte do sistema digestivo. A gente também pode ver aqui, ó, que esse plegamento acontece, como a gente disse, que é tudo de forma simultânea, acontece quase tudo ao mesmo tempo. A gente tem um plegamento transversal e a gente pode ver aqui, ó, no mesmo momento acontecendo a entrada do sulco neural, aqui, ó, quase fechando já o sulco neural, e obviamente aqui a gente também teria as crestas, né? E essas crestas neurais também nesse processo de formação. Isso aí a gente já viu, a gente está vendo as capas de coração, né, num corte mais cefálico, como a gente tinha falado há pouco, e falar um pouco das patologias que a gente pode encontrar nessa semana. Patologias que nós podemos encontrar, uma delas é a agenésia. A agenésia é a falta de algum tecido específico, ou pode ser externo ou interno desse embrião. Essa agenésia, ela é dada principalmente quando esse embrião ele entra em contato com alguma toxina que pode vir a prejudicar esse processo de desenvolvimento. Como nós já vimos, essa mãe muitas vezes não sabe, né, que estava grávida e nas primeiras semanas tomou algum medicamento, alguma toxina, que esse embrião conseguiu se implantar, porém, né, prejudicou aí no processo de formação de algum órgão ou tecido específico. Então, isso se chama de agenésia, que é a falta de algum tecido ou órgão. Esse tecido pode ser externo ou pode ser algum tecido interno. E uma das patologias que nós podemos também encontrar na quarta semana, e é muito persistente, que são os teratomas. Os teratomas nada mais é do que a gente sabe que tem a linha primitiva. Essa linha primitiva é normal que ela desapareça, certo? Caso essa linha primitiva persista, pode gerar, né, o acúmulo de tecido, tanto ectodermo quanto mesodermo, quanto endodermo, e esses tecidos aí, né, vão gerar esses tumores. Esses tumores podem estar em qualquer parte, pode viajar, né, para qualquer parte do corpo, e esse teratoma, ele vai gerar aí tudo que seria pele, tecido, músculo, osso, como a gente pode analisar na imagem, né, que forma tudo, né, nesse embrião. É uma coisa bem feia de ver. A gente pode ver também, são cirurgias que muitas vezes o paciente sente muitas dores sem saber o que é, e quando fazem a cirurgia, né, verificam um corpo estranho em alguma imagem. Quando abre, né, faz a cirurgia, são teratomas. Esses teratomas também podem ter influência hormonal. Esses teratomas podem estar estimulando algum órgão próximo que regule outro órgão, e isso prejudica também na questão hormonal. Então, isso são algumas das patologias que nós podemos analisar na quarta semana. Pessoal, lembrando que essa mãe, né, já se encontra aí 28 dias de gestação, então possivelmente essa mãe já sabe que está grávida, então possivelmente ela já está se preparando, já tem ido no obstetra. As mães que não sabiam podem ter, obviamente, como a gente já falou da agenese, podem ter tomado algum medicamento que vai impactar na gestação, mas em tese as mães mais que sabem, né, que fazem as contas direitinho, já se sabe nessa semana que já estão grávidas. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Revisem toda a quarta semana. Essa parte é uma parte bem light, mas revisem bastante a primeira e a segunda parte. É uma parte que são as partes que custa mais da quarta semana. Até a próxima.